Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, hoje a Santa Igreja nos propõe a reflexão nessa quaresma, uma, um dado que é extremamente importante para a nossa vida cristã. Há muitos anos, quando a perseguição contra o cristianismo estava furiosa na Indochina, houve uma revolta de cristãos porque o governo comunista queria julgar os padres e os bispos e o próprio Núncio Monsoribeiri por crime que, afinal de contas, não eram verdadeiros, mas só admitia que o julgamento fosse feito dentro da igreja, a começar da catedral. E os cristãos tentavam evitar que isso acontecesse. Seria uma profanação do templo. Mas foi a força, à custa de mortes e de sangue, e eles impuseram a sua vontade. Que é começar de Monsenhor Ribeiro, núncio apostólico, e de outros bispos e sacerdotes, todos foram julgados dentro do templo, porque se dizia que essa era a única maneira de abalar a fé dos cristãos, profanar o templo, profanar a igreja. Nosso Senhor vem e põe as chicotadas para fora aqueles que fizeram do templo um covil de ladrões, como está num texto antigo. Ele foi para fora aqueles que não sabem ou esquecem que a igreja é a casa de oração, que ela é o templo de Deus. E que, na verdade, na medida em que nós valorizarmos a Deus e que nós o reconhecermos como nosso Criador, nosso Senhor, nosso Juiz, nosso Pai, e que bem que, portanto, o amor a Deus será o primeiro e o maior dos mandamentos. E o respeito a Deus, o respeito é outra face do amor, comporá a vida humana na sua raiz mais profunda. Sem isto, na verdade, toda a vida cristã desaba. Toda a vida religiosa perde sentido. O homem entendeu a noção do pecado, disse João Paulo II. Qual é a explicação disso? O homem perdeu a noção da transcendência de Deus. A partir do momento que Deus for para nós uma coisa qualquer, um sujeito qualquer, então a sua lei já não tem força. E a sua doutrina é mais uma das doutrinas do mundo. Primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Imediatamente, então, se segue e ao próximo como a si mesmo. Porque, é claro, se não amamos a Deus, não conseguimos amar o próximo. Nós o toleramos, nós o manipulamos, nós até o aceitamos enquanto tenham em volta os nossos interesses ou os nossos planos, mas amar ao próximo como o cristão deve amar, só é possível a quem ama a Deus acima de todas as coisas. Se nós não temos a Deus por Pai, não conseguimos aceitar os outros como irmãos. Serão apenas que gente vai escutar o mesmo pedaço de chão, a mesma comida do prato, o mesmo direito a sentar-te perante a Assembleia, mas, na verdade, não somos irmãos. Só somos irmãos quando aceitamos Deus por Pai. E o Deus que nos ama a todos
independente dos nossos pecados, das nossas misérias. Aquele Deus que deixa as 99 ovelhas para buscar a 100ª perdida. Aquele Deus que sente que o filho mais velho foi sempre um servidor atencioso e amigo, e fica à espera por aquele que se perdeu e que queimou lá fora toda a sua herança no prazer e na loucura. É esse Deus para quem não cai, seja de perceba um cabelo da nossa cabeça, porque ele é providência. Tem esses Deus, nós não temos realmente nenhum fundamento sólido para a nossa vida cristã. E, evidentemente, a expressão sensível disto está no respeito à nossa igreja, que inclusive nos vai ajudar a pensar em Deus não como uma brincadeira ou até como uma poesia, um poema qualquer, um canto melódico e até insinuante, mas como uma avisa de nossa vida. É claro que Nosso Senhor, ao falar do templo, ele vai depois aludir a uma verdade mais profunda. Na verdade, nós somos o templo de Deus. O próprio Jesus disse que é que se alguém me ama, nós viremos a Ele e nele faremos morada. Esse Deus que está dentro de nós e que quer habitar em nós, como diz São Paulo falando do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, ele não quer ficar numa construção de alvenaria ou de mármore. Ele está aqui para entrar depois do coração de cada um de vocês. E, portanto, isso não acontecer, é em vão que nós façamos igrejas bonitas. Que as igrejas bonitas são para nos seduzir, nos chamar, nos encaminhar na estrada que leva a Deus. E aqui nós nos encontramos com Ele, inclusive fisicamente na Eucaristia. Sem isso, a nossa vida cristã, eu repito, não só não tem conteúdo, mas não tem força. Não tem força. E é tão importante que tenha força. Quando é que os homens vão levar a sério a lei de Deus? Tá aí na primeira leitura, nós lemos lá aquele trecho no Êxodo que fala dos mandamentos. Eu só imagino, por exemplo, que nós todos, de repente, resolvêssemos levar os mandamentos a sério. Infelizmente, hoje, nem os cristãos sabem os 10 mandamentos. Muito menos seriam capazes de explicá-los. Apesar de a igreja falar tanto nisso, que agora no seu catecismo da Igreja Católica, dedicar uma parte inteira exatamente à explicitação ou esclarecimento de cada um dos mandamentos. Se nós não sabemos a lei ou o caminho, como é que nós vamos acertar realmente o nosso objetivo? Como é que nós poderíamos chegar lá? Mas também, se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, como é que nós vamos compreender? E afinal, aquilo é para o nosso bem. Não é uma camisa de força que Deus nos impõe, mas é um caminho estreito em que todos os pontos são perfeitamente assinalados, com a ampla margem de liberdade para que o homem possa caminhar como numa estrada gigantesca, mas com pontos bem fixos, além dos quais o homem só encontra não apenas o desrespeito a Deus na sua própria desgraça. Poxa, na verdade, se nós não levamos Deus a sério, por que, por exemplo, um mandamento, no momento em que encontra alguém que ama a Deus, tem uma força extraordinária? Às vezes nós discutimos muito essa questão. Fumar é pecado. Fumar, cara, bem, dizemos que sinal fumar não é pecado. É um ato de serem. A partir do momento que nós conseguíssemos provar que tentaria gravemente a saúde do homem, diríamos bem, aqui já estamos diante de um risco que o homem não pode assumir sem alguma responsabilidade. Beber é pecado?
Depende. Até que ponto ele vai prejudicar o outro. Mas você percebe que se de repente um grupo quer começar a se afirmar que, por exemplo, beber é pecado, ou então fumar é pecado. E alguns problemas, é claro. Beber é pecado para Jesus, afinal de contas, consagrou o vinho na missa ou na última ceia e multiplicou o vinho lá nas folhas de Caná. Uma vez eu conversei com um pastor e ele disse, não, mas não era assim, aquilo era suco de uva. Eu não sei onde é que ele encontrou isto, mas de qualquer maneira ele estava defendendo a sua posição. Mas o que significa isto é que se de repente eu disser que é pecado ou é pecado, haveria uma resistência a mais àquilo que nós fazemos. Quando o homem simplesmente deve agir porque aquilo é arriscado, ele gosta do risco. Eu sempre lembro daquele professor, um professor de uma universidade da Inglaterra, que esteve aqui no Brasil, ainda quando eu trabalhava em São Paulo, e fez uma conferência admirável sobre o perigo do fumo. E realmente ele demonstrou, até que em documentos muito claros, com slide chocante, o que os riscos que o homem se expunha quando se fumava descontroladamente. Bom, muitas vezes jogou lá, tirava fora, até um jornalista dizia que a coisa foi tão intensa, tão forte, que é capaz que alguém tenha até engolido alguns cigarros que estava fumando. Mas, na verdade, quando acabou a conferência e todos aplaudiram, todos se levantaram, e as pessoas importantes foram ao encontro dele para cumprimentá-lo, ele simplesmente tirou um charuto enorme do seu bolso e começou a fumar. Evidentemente, se ele acreditasse que era pecado, aí a coisa já se colocaria de uma outra forma. Quando Deus não é amado acima de todas essas coisas, a qualquer vontade, eu aceite com vontade dele, ele já perde todo o seu vigor, perde toda a sua força. E é por isso que o primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E na medida do amor a Deus que eu respeito a sua vontade, eu atento a sua lei. Não estou dizendo que fumar é pecado, se a gente beber é pecado. Estou dizendo apenas que se a gente, ao invés de discutir a coisa como prejudicial para a saúde ou não prejudicial, se eu colocasse em termos de bem ou mal, ou de pecado ou de virtude, as coisas teriam com outro sentido e, na verdade, vida moral tem Deus não tem alicerce sólido. E vida humana sem Deus está aí realmente construída em cima da areia e pode aguentar mais ou menos se não aparece alguma tempestade maior. Na verdade, esse Deus que nos ama, esse Deus que cruzar a sua lei e mostra o caminho pelo qual nós podemos andar para chegar até Ele, não só, mas para realizar o plano de Deus na nossa vida. Esse Deus é amor. Ele manda seu Filho para morrer por nós. Ele não é uma teoria qualquer. Como diz São Paulo, os gregos querem a sabedoria. Os judeus querem sabedoria. Os judeus estão aí assim, atrás do poder, aquele poder que vem do privilégio de ser uma raça escolhida. Mas nós pregamos Cristo crucificado, este Deus que nos dá seu Filho e o incumbe de morrer por nós para lavar com seu sangue os nossos pecados. Uma mensagem violenta, sem dúvida alguma, mas que sacode e abre o coração do homem, porque nós só nos convencemos que o amor é importante quando tropeçamos numa lição violenta de amor, como a cruz que Cristo abraçou para nos salvar. Eu fico às vezes preocupado, porque, na verdade, parece que aos poucos vai desaparecendo o nosso respeito à casa de Deus. E sem o respeito à casa de Deus, nós não construímos suficientemente essa casa de Deus interior que deve ser o nosso coração. E também não olhamos com respeito
Aquela casa de Deus que deve ser o coração de cada um dos nossos irmãos. A raiz disso tudo está aqui, naquele que é o primeiro e o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com tudo aquilo que tens e que é, e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, porque afinal, como imagem e semelhança de Deus, como criatura privilegiada, que Deus pôs no mundo para transformar e santificar o mundo. Nós somos a quaresma, é um momento de reflexão, de exame de consciência e de conversão interior. Peçamos ao Senhor que a nossa conversão realmente comece a partir dessa transformação no nosso coração. E nós queremos ver bonito, respeitado, maravilhoso, como gostaríamos de ter todas as nossas igrejas. Quando nós entrássemos como na nossa casa, onde lá está Deus que é nosso Pai, e Jesus que é nosso irmão mais velho, Maria que é nossa mãe. Vamos pedir a Nosso Senhor, de modo particular essa campanha da fraternidade, e temos de olhar os nossos irmãos que estão presos, a graça de poder ver também neles, mas só veremos eles se realmente descobrirmos em nós aquela presença de Deus que nos espera. Eu estava preso e foste me visitar. Aquele Deus que quer que nós paguemos com amor o amor que Ele nos tem, ao tratarmos com amor aquele nosso irmão, por quem Ele mandou seu Filho morrer na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.